Shalom, shalom! Bem-vindo a mais um vídeo neste canal. O tema hoje é sobre atividade espiritual noturna. Existe ou não? Claro que vamos responder, mas eu não vou falar aquilo que eu acho. Eu vou falar aquilo que a palavra nos ensina. Vamos andar em cima da palavra, porque aí não tem engano. E assim, também muitos cárceres de medo vão ser desativados na sua vida e você vai ter estratégia de Deus para agir sobre este assunto. Em Mateus capítulo 13, Jesus ele conta uma série de parábolas e de repente ele diz o seguinte sobre as parábolas. Por que ele falava em parábolas? Ele diz em Mateus 13, versículo 35, abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Eu estou lendo na versão NAA, mas em outras versões está escrito, vou falar segredos ocultos desde a fundação do mundo. Então, estudar parábolas é entender sobre esses segredos do reino espiritual, sobre o reino dos céus e sobre o que nós precisamos entender para não sermos derrotados, porque o reino espiritual é real, é ativo. Os anjos estão ao nosso redor, os demônios ao derredor, tentando tragar, se possível, tentando destruir, se possível. Então nós temos uma atividade espiritual intensa e como nós estamos teoricamente em desvantagem porque não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas nós podemos entender aquilo que está acontecendo e também entender o que fazer. Em Mateus capítulo 13, Jesus diz uma realidade agora no versículo 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Você vê? Aqui é um grande segredo que o Senhor está nos ensinando. Ele diz: você trabalha, você vive durante o dia, você tem um inimigo que trabalha durante o dia e trabalha à noite também, principalmente quando você dorme. Aqui o dormir, ele não está falando só de dormir quando você deita na sua cama, ele está falando de uma sonolência espiritual. Quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, isso é sonolência espiritual. Ele está falando, o inimigo age e vai semear destruição na sua vida, porque você está vulnerável. Quando nós dormimos, nós estamos vulneráveis, mas que bom saber que Deus cuida de nós enquanto nós dormimos. E eu vou provar isso também na palavra. No Salmo 3, eu quero que você abra comigo no Salmo 3 e você vai ver esta proteção noturna da parte de Deus para nós conversarmos mais sobre este assunto que acontece às 3 horas da manhã, se é real ou se é simplesmente superstição. Mas no Salmo 3, o Senhor diz o seguinte, no Salmo 3, versículo 5, está escrito, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Parece um versículo muito simples, mas aqui é uma realidade muito profunda. É um segredo incrível que Deus está falando. Olha, você deitar e logo pegar no sono, isso é dom de Deus. Porque com tanta insônia, crise de ansiedade, depressão, tantas coisas, pegar logo no sono, preocupações, é algo que Deus dá, porque Deus dá paz e você logo pega no sono. E ele diz, e você dorme tranquilo, porque eu te sustento, eu te guardo enquanto você está dormindo. Esta é a importância de você orar antes de dormir, orar quando acorda, orar antes de dormir, porque realmente você tem um inimigo que ele é espírito, ele não precisa dormir, então ele tem atividade, sim, existe uma atividade noturna, mas
Quando você ora, existe uma atividade noturna da parte de Deus. Ele coloca anjos para te guardar, Ele mesmo guarda e cuida de você. Por isso você não precisa ter medo. Eu quero falar de um assunto que é uma das grandes curiosidades. Você já teve ou filho, ou sobrinho, ou neto, e você já reparou como as crianças, durante a madrugada, não é só um pesadelo comum. Algumas crianças são tremendamente aterrorizadas durante a noite. Elas têm, porque criança, por ser inocente, elas têm uma sensibilidade ao reino espiritual muito mais aguçada do que a gente. Eles veem e sentem coisas que nós não vemos e não sentimos. E por isso uma criança, ela pode, se a casa for oprimida, ela pode estar vendo algum tipo de atividade. E quando eu sei, porque eu vivi isso na minha casa. E quando o meu neto, ele começou a ter o que nós chamamos de pavor noturno, porque está escrito no Salmo 91, e eu quero que você leia o Salmo 91 junto comigo. E ele sempre tinha, em determinada hora, ele sempre acordava, e mesmo de olhos abertos, mesmo quando ele acordava, ele continuava vendo algo que a gente não sabia o que era. E nós entramos em campanha de oração, de jejum, e sempre antes dele dormir, eu não lia como um ritual, mas lendo, declarando, sabendo aquilo que eu estava falando. Eu ungia a sua cama e eu também orava o Salmo 91, principalmente o que eu vou ler com você agora. Leia comigo o Salmo 91, no versículo 5. Está escrito: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Então a expressão terror noturno está escrito na palavra. Não terá medo do terror noturno. Então eu declarava, eu digo na autoridade do nome de Jesus, que o terror noturno não pode se manifestar para o meu neto. Ele não vai, eu declaro que ele só vai ter visão de anjos, do reino dos céus, e eu proíbo todo e qualquer tipo de atividade noturna em nome de Jesus. Eu estou orando a palavra de Deus, porque o Senhor diz que mas por que eu posso orar dessa forma? O que está escrito no versículo 1, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, e diz o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. E como eu e minha casa sempre habitamos seguros no refúgio secreto, no esconderijo do Altíssimo, podíamos orar dessa forma, assim como você pode orar também. Então essa é uma arma de guerra. Se alguma criança estiver sofrendo por causa do terror noturno, você pode orar. Você pode orar o Salmo 3, você pode orar o Salmo 91. Até mesmo para você que tem sonhos de opressão, ore desta forma também, porque Deus ouve a oração. E eu digo que você pode declarar: o meu corpo está dormindo, mas o meu espírito vela juntamente com o Senhor. Agora, falando de Jó, o livro de Jó também nos ensina essa realidade em Jó capítulo 4. Jó capítulo 4, a partir do versículo 13, está escrito: entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Aqui nós temos uma descrição incrível de um adulto. Aqui não é uma criança, é um adulto tendo um ataque de terror noturno ou uma visitação noturna
E ele aqui, ele diz, o meu corpo, eu fiquei arrepiado, os meus ossos, eles estremeceram. Então, o mundo espiritual, ele é real. Mas isso é para assustar? Não. Isso é para dizer para você que Cristo veio nos libertar. Cristo nos salvou da escravidão, Ele nos libertou do poder das trevas. E uma vida de oração mantém uma casa sempre com a luz de Deus, porque a luz, ela dissipa as trevas. E sempre a luz de Deus vai estar brilhando na sua casa. Se você tiver algum tipo de manifestação como esta, é simples, é só você orar e declarar a palavra de Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós estamos vendo que o que as pessoas falam é uma realidade. Não, eu tenho ataque de terror noturno. Isso é real. Não menospreze, só ensine a salvação, só ensine a arma que você está aprendendo agora, que é a própria palavra de Deus. Fala para ela, ore o Salmo 3, ore o Salmo 91, veja como até no livro de Jó fala sobre isso, mas o poder de Deus é maior, muito maior do que o poder das trevas. Mas nós temos mais algumas coisas a falar sobre isso. Você viu em Mateus capítulo 14, eu gostaria que você abrisse comigo, em Mateus capítulo 14, é uma das duas tempestades pelas quais os discípulos passaram juntamente com Jesus. Nesta tempestade especificamente, Jesus os enviou e Jesus ficou para trás. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco e estava dormindo. Nesta segunda tempestade, Jesus os mandou ir e disse, depois eu vou. Jesus ficou orando. Havia uma, aí sim é superstição, na terra de Israel, porque vocês lembram que quando eles foram introduzidos na Terra Prometida através de Josué, ali tinha um povo que morava antes de Israel, os cananeus, os hezeus, enfim, todos os zeus que a gente brinca falando, né? Os heteus, os ferezeus, os cananeus, e eram 7 povos, mas aqueles povos acreditavam em deuses, eram idólatras e tinham crenças e muitos, eles eram escravos de medo. E havia uma lenda, uma lenda entre eles, de que no mar da Galileia havia um terror noturno, era Baal, que assustava todos os que navegavam, todos os pescadores. Por isso que, por uma ocasião, quando Jesus veio de encontro aos discípulos, os discípulos acharam que fosse um fantasma, porque eles ainda tinham um pouco dessa crença, e Jesus queria quebrar essa crença no interior deles e mostrar que o poder de Deus, esse sim é real, mas essa lenda não era real. Mas Jesus os enviou antes e na metade do caminho eu quero ler com você para você entender sobre este ataque noturno. Está escrito então no versículo 22, logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia, ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, presta atenção, ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Este texto, ele mostra algumas coisas, que os discípulos, Jesus foi orar ao cair da tarde. O cair da tarde, dependendo da época do ano, é 5h30, 6 horas. Vamos colocar como média 6 horas, 18 horas. E a contagem de tempo, as vigílias, como eram chamadas, para os judeus eram 3 vigílias. Era de 6 horas, era de 4 em 4 horas contado. De 6 horas, ao cair da tarde, de 6 às 10, era a primeira vigília. A segunda vigília, de 10 até a meia-noite.
terceira vigília de meia-noite até as 3 horas da manhã e depois das 3 horas da manhã até o amanhecer. Esta era as vigílias, a contagem das vigílias. Mas quando nós encontramos este barco no meio do mar da Galileia, diz assim, de madrugada. Madrugada ainda não amanheceu. É a última vigília, é o pior momento, né, do sono, da canseira. Veja só, se eles entraram no mar às 6 horas da tarde, como aqui está escrito, de madrugada eles ainda estão enfrentando o temporal, eles estão há horas no mar da Galileia, enfrentando um temporal, eles estavam esgotados e tudo que veio à mente deles é aquilo que eles acreditavam antes de andarem com Jesus, de que aquele mar era um mar onde o terror noturno era uma realidade, tanto que eles chamam Jesus de fantasma. Mas Jesus queria mostrar que o poder de Deus é muito superior. Então, como está escrito no Salmo 46, o Salmo 46 é um salmo de guerra e o Senhor diz, o meu socorro vem no antemanhã, ao romper da manhã. O Senhor está, o socorro de Deus é ao cair da tarde, é durante a noite, é ao romper da manhã. O socorro de Deus é o tempo todo. Então, o que você pode dizer, o que nós podemos dizer é que realmente há um ataque noturno. Isso é real. Mas o que eu posso afirmar para você que é mais real do que o ataque noturno é a presença de Deus quando você ora, quando você clama. Você pode ser preventivo. Ao invés de orar só quando está debaixo de um ataque noturno, você ore, tenha uma vida de oração. Ore quando o dia amanhece. Aqui no canal nós temos o devocional todos os dias às 6 horas da manhã. Ore quando o dia amanhece. Ore antes de dormir. Ore quando você acorda, porque quando você acorda às 3 horas, às 2 horas da manhã, ao invés de você ficar assustado, fala, é Deus me acordando, porque Deus ouve aqueles que o buscam de madrugada e eu vou orar agora. Eu vou orar de forma preventiva. Não é melhor ter uma forma preventiva de viver do que você viver só atrás do prejuízo? Então não espere ter um ataque noturno ou seus filhos sofrerem com isso para você poder orar. Ore antes e declare a palavra de Deus, porque Deus é fiel, o socorro de Deus é bem presente, Ele é o socorro bem presente no meio da tribulação. E eu gostaria de finalizar esse vídeo lendo o Salmo 46, porque nós precisamos saber que o diabo ele vai te atacar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ele não tem horário. Mas é lógico que ele gosta de assustar. E por isso você não vai ficar assustado, porque a tua segurança é o Senhor. E como está escrito no Salmo 46, está no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme. Versículo 5, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Nesta tradução, a NAA, está escrito desde o romper da manhã. Na RA está escrito na antemanhã, ou seja, eu gosto mais da outra tradução que fala Deus te ajuda na antemanhã, Deus te ajuda antes que o dia nasça, antes do romper do dia, Deus te ajuda. Então Ele te ajuda durante a madrugada, Ele te ajuda durante a noite toda. Não tenha medo. Então a resposta, existe atividade noturna? Sim, mas existe também atividade noturna. Mas é real como nós lemos no Salmo 91, a praga que se propaga nas trevas é real? Sim, é real. Você leu comigo em Jó 4, você leu comigo no Salmo 91. Mas o que fazer? Ficar apavorado? Não. Ore, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor vela por mim, o Senhor está comigo.
Esta é a tua segurança. Fique em paz e que você tenha uma vida de oração, porque Deus, Ele é fiel, Ele é teu escudo e proteção. Não saia sem você deixar o seu like, porque ajuda muito esse vídeo chegar a muitas pessoas que podem estar sofrendo com medo e sem saber o que fazer, ou que não está conseguindo dormir e não sabe o que fazer. E também, se você quiser conhecer a área de membros, será um grande prazer, porque na área de membros tem muitos cursos para você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.